Olá, a TV Leges faz uma retrospectiva das suas principais reportagens no primeiro semestre de 2011, mostrando a atuação do Sindileges na defesa dos servidores do Congresso Nacional e do Tribunal de Contas da União, e também as ações do sindicato a favor da cidadania e do serviço público de qualidade. Futuro. O trabalho conjunto do Sindileges com outras entidades para rejeitar projeto de lei que institui a Previdência Complementar dos Servidores Públicos Federais. Aposentado e pensionista, conheça outros projetos de seu interesse em tramitação no Congresso Nacional. Carreiras. Saiba quem são e o que fazem os policiais legislativos para garantir a segurança e a qualidade de quem frequenta as duas casas. E você vai ver também, no quadro Talentos Afinados, a história de um servidor do Senado que transformou a vida por meio da dança. Uma das lutas incansáveis do Sindileges e de outras entidades de classe é para rejeitar o projeto de lei 1992 de 2007, que afeta o futuro dos servidores públicos federais. Trata-se da criação do Fundo de Previdência Complementar para a categoria, que poderá causar impactos fiscais e fragilidades no sistema previdenciário. O projeto está em tramitação na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados. A última sessão, antes do recesso parlamentar, foi adiada por falta de quórum. A reportagem é de Patrick Martin. Estava tudo pronto. O plenário 12 da Câmara dos Deputados, lotado, diretores de associações e entidades sindicais marcaram presença maciça na reunião, mas faltou parlamentares. O PL 1992, que institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos federais e membros de poder, seria votado ontem, mas foi cancelado por falta de quórum. Para os representantes de entidades sindicais presentes, o cancelamento significou uma vitória. O adiamento da votação do relatório do substitutivo do deputado Silvio Costa não alcançou o quórum necessário para que houvesse a audiência. E nós entendemos que isso é uma vitória dos servidores que vem ao longo do tempo demonstrando que este projeto não atende aos servidores e muito menos ao Estado. Esse PL realmente é um PL que, por mais iniciativas que tenham sido adotadas, pelas emendas que até foram aprovadas, que têm procurado minimizar um pouco os malefícios que ele vai trazer para o servidor público, de qualquer forma, ele traz no seu bojo grandes prejuízos para a aposentadoria do servidor público. A rejeição se impõe pela necessidade de resguardar, em primeiro lugar, a dignidade de quem já foi servidor e é aposentado e pensionista. Em segundo lugar, para também resguardar os direitos dos atuais servidores ativos. E em terceiro lugar, para que o Estado tenha uma qualidade com seus servidores e tenha respeito a eles próprios, por consequência, um serviço melhor e mais forte para a sociedade. Mas isso não faz com que a nossa luta acabe agora, tem que ser contínua, até porque as consequências desse projeto para o funcionalismo são incomensuráveis, né? O Sindileges foi representado pela sua segunda vice-presidente, Luciene Pereira, que relata a importância da avaliação do Tesouro Nacional em torno da discussão. Há impactos fiscais de grande monta, não é? Há risco dos órgãos do Judiciário e do Ministério Público descumprirem o limite de pessoal e a gente precisa discutir isso com o Tesouro Nacional. Por quê? Porque se algum órgão descumprir o limite de pessoal, a União fica impedida de realizar operações de crédito. Para alcançar a compreensão de parlamentares e da sociedade em relação aos riscos do PL, o sindicato propõe a realização de uma audiência pública. Além do projeto de lei 1992, existem duas propostas de emenda à Constituição de interesse dos servidores aposentados. Uma delas é a PEC 555, que vai acabar com a contribuição previdenciária dos servidores públicos já aposentados e pensionistas. A outra, a PEC 270, propõe garantir proventos integrais e paridade para os servidores que se aposentam por invalidez.
Essas duas PECs já foram aprovadas em comissões e aguardam a assinatura dos parlamentares para ser colocada em votação em plenário. Lourival ingressou no Senado Federal em 1979 e se aposentou em agosto do ano passado. Entretanto, mesmo tendo contribuído pelo tempo de serviço exigido, ele é obrigado a permanecer contribuindo para a Previdência Pública. Mensalmente, são descontados 11% do seu salário bruto, dinheiro que poderia ajudar a pagar os medicamentos para tratar a hipertensão e sustentar a família. Esse dinheirinho que você recebe poderia ajudar nesse sentido. Eu acho que é impossível, você depois que aposenta, precisa de comprar mais medicamento mais caro e, enfim, fazer alguma coisa que é mais necessário para ele voltar a distribuir dinheiro como seja 11%. Eu acho uma coisa que não tem nem cabimento. A emenda constitucional 41 é que determina: servidores públicos aposentados e pensionistas devem continuar pagando a contribuição previdenciária. Para mudar essa realidade e acabar com essa injustiça, tramita no Congresso Nacional a PEC 555 de 2006. Só nesta legislatura foram quase 10 requerimentos em busca da aprovação. Um deles foi feito pelo deputado Policarpo. Esses aposentados já prestaram um serviço ao país em todo o período da sua vida, em diversos setores, e não cabe, depois de aposentado, ainda ter que continuar contribuindo para a Previdência. A gente espera que a gente consiga votar ainda este ano e consiga corrigir essa injustiça que foi cometida contra o conjunto dos trabalhadores, no caso dos aposentados. O Sindileges tem atuado junto aos parlamentares em prol dos direitos dos filiados e demais servidores públicos do país. Audiências em parceria com diversas entidades têm sido realizadas com o objetivo de discutir os encaminhamentos da proposta. Nós temos que entender que quando a pessoa se aposenta, ela já está com uma idade avançada e ela precisa de uma remuneração um pouco mais robusta para poder custear as necessidades de saúde, essas coisas, porque normalmente isso acontece, que com a idade é uma coisa normal que a saúde venha a acontecer de forma precária e há necessidade de um gasto maior. Outra proposta também busca direitos para aposentados por invalidez. É a PEC 270. De autoria da deputada Andréia Zito, que quer garantir aposentadoria integral e paridade com os servidores ativos. As duas PECs já foram aprovadas em todas as comissões da Câmara. Basta agora que os líderes coloquem em pauta para votação. Outro tema que o Sindileges está acompanhando de perto no Congresso Nacional é o projeto de lei 549, que congela o salário dos servidores públicos por 10 anos. O projeto pode ainda inviabilizar gastos com as obras do PAC, da Copa do Mundo e das Olimpíadas. E sabe o que é mais grave? Fragiliza a lei de responsabilidade fiscal. O deputado Pepe Vargas, relator do projeto de lei complementar 549, abriu as portas do gabinete para receber representantes da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, a CONDICEF, da Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e do Ministério Público da União, FENAJUF, e o Sindileges. A segunda vice-presidente do sindicato, Luciene Pereira, entregou ao parlamentar o texto técnico, mostrando a inviabilidade e as inconsistências do PLP 549. E também os ofícios de encaminhamento aos presidentes dos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público e ao Procurador-Geral da República. Pepe Vargas acatou as ponderações. Em cada encontro desse, a gente consegue mais elementos e reafirma a nossa convicção de que o projeto de lei ele é desnecessário. Às vezes há necessidade do poder público fazer investimentos pesados nessa área. Bom, se eu pego o projeto de lei, ele vai limitar enormemente isso. Eu ousaria dizer que, em alguns aspectos, nos últimos anos, o governo teria sido impedido de fazer coisas importantes que ele fez de expansão de serviços públicos. Vou dar um exemplo. Há um projeto de expansão de redes de atendimento da Previdência Social. O objetivo é que nenhum município com mais de 20 mil habitantes fique sem uma agência da Previdência Social. É questão fundamental para a população brasileira. Isso significa construir mais de 700 agências da Previdência Social. Se aplicar esse projeto de lei, isso inviabiliza. Bom, sob o ponto de vista da despesa de pessoal, nós já temos regras na Lei de Responsabilidade Fiscal que impedem o gasto exagerado com
despesas de pessoal. Estas regras que estão sendo propostas, elas poderão impedir coisas importantes para a população, porque o serviço público, em última instância, tem como objetivo atender a população. A minha argumentação é a rejeição no mérito. Essa é a minha posição, e as reuniões com as diversas entidades, elas só têm confirmado essa convicção. No próximo bloco, detalhes sobre como os auditores do TCU fiscalizam as obras públicas. E mais, o trabalho realizado pelos servidores da Gráfica do Senado. Eu espero você depois do intervalo.